porque a empresa que eu vou falar hoje é uma empresa que eu pessoalmente gosto bastante. Eu vou fazer aqui análises, pretendo, né, fazer aqui várias análises ao longo dos resultados desse trimestre, mas algumas empresas eu gosto, outras não, eu não vou gostar, mas vou analisar mesmo assim. Mas essa de hoje eu gosto, e eu vou mostrar aqui por quê. O Danilo perguntando se tem sorteio. Não tem sorteio não, tá? Sorteio foi só na imersão. Grande Andrigo aí, sabe muito, show de bola, Andrigo. Boa sorte aí no retorno ao futebol, né? Aliás, já retornou, né? Já tá atuando aí. Vamos lá. Então hoje eu vou analisar. Deixa eu preparar aqui as minhas anotações para não esquecer nada. Beleza, hoje eu vou analisar a Hypera Pharma. Quem me conhece, quem já viu aqui meus vídeos, aqui no Instagram, no YouTube também, sabe que o setor de saúde é um dos setores que eu mais gosto. E é um setor que tem muitas boas empresas na bolsa, né? E ao contrário é um setor bem consolidado, bem perene, digamos assim, mas é um setor que eu vejo um espaço de crescimento muito grande para grandes empresas, né? Ele ainda é muito pulverizado, ainda há muito espaço para uma grande empresa tomar espaço. E é o que está acontecendo no setor farmacêutico, é o setor das indústrias farmacêuticas, né? Não estou falando do varejo. Indústria farmacêutica é um setor fragmentado, a concorrência é muito forte e a Hypera, ela tem se destacado no setor, né? Eu estava pesquisando para fazer as lives de hoje, né? Eu tentei achar algum dado de market share mais atual, né? Os dados de market share que tem disponíveis do setor são mais antigos, 2018. Não achei assim um estruturado atual, depois vou procurar melhor. Mas eu estava pesquisando lá, em 2018 a Hypera era a quinta maior indústria farmacêutica do país. E hoje, assim que for concluída a mais nova aquisição dela, né, ela vai se tornar a maior indústria farmacêutica do país. Então é uma empresa que está dando um salto muito forte. E eu vou explicar um pouquinho aqui da história dela e depois a gente entra nos números. Então vamos lá, o que é a Hypera Pharma? E também tem os poréns dela, tá? Não é só alegria, toda empresa tem seus riscos e aqui eu vou falar de um risco importante dela. Alguns devem conhecer, outros não. Mas vamos lá, quem é a Hypera Pharma, né? A Hypera Pharma, ela surgiu em 2001 e o nome antigo dela era Hipermarcas. Eu não sei se alguém aí pegou a época que tinha hipermarcas na bolsa, né? Mas antigamente o nome dela era Hipermarcas. Por quê? A ideia dela, o dono dela, né, que é o João Alves, enfim, o apelido dele é Júnior, esqueci o nome completo dele. Mas a ideia do cara era a seguinte, ele queria ser a Unilever brasileira. Então ele saiu por meio de aquisições comprando vários negócios. Então a Hipermarcas, né, a antiga Hypera Pharma, tinha negócio de preservativo, ele era dono da Jontex, da Ola, tinha negócio de descartáveis, tipo fralda Pompom, fralda Creme, era tudo da Hipermarcas. Tinha negócio de detergente, amaciante, inseticida, palha de aço. A Solan era da Hipermarcas, né? O Neif está dizendo que é o Júnior da Arisco. Pois é, o Júnior é o fundador da Hipermarcas, né? Que é o controlador. Ele foi fundador da Arisco. Arisco, que tinha aquele molhozinho de tomate do elefante, né, se eu não me engano. Ele que fundou a Arisco e ele depois vendeu a Arisco e aí ele criou a Hipermarcas, né? E aí era nessa linha aí de ter vários tipos de coisa. Tinha detergente, preservativo, tinha a linha de beleza feminina, e aí ele começou a comprar medicamentos também. Então ele queria ser uma mega indústria de todos os setores possíveis, né? Elefante era a Sica, né? Tá vendo? Beleza. Então ele tinha essa megalomania assim, de ser a Unilever brasileira. Mas em dado momento a empresa tomou a decisão estratégica de vender todos os negócios dela e focar em medicamentos. Então não deve ter sido uma decisão fácil, já que eles tinham muitas marcas bem fortes, né? Como Jontex, Sola, Pompom, Creme, a Solan, etc. Venderam todas essas marcas e ficaram só com medicamento. E aí muita gente, eu já vi algumas pessoas cometendo o erro, né, é o que eu sempre falo, de olhar só número sem entender a história por trás do número. Quando você olha só a receita, eu falei isso na imersão, né, na semana passada,
mas quando você olha a receita da Hypera ao longo aí dos últimos anos, né, dos 10 anos, você vê que ela era mais alta antigamente e hoje ela está começando a subir, a chegar ao ponto que era antigamente. Ou seja, parece ser uma empresa que não cresce, né? E aí já vai contra o que eu ensinei, né, de buscar empresas que estão crescendo. Só que, antigamente, ela tinha receitas de múltiplas fontes, né? Como eu falei, de vários tipos de negócio. Agora é uma empresa 100% de medicamento. Então, ela vendeu muitas áreas de negócio e, lógico que quando você vende uma área de negócio, você perde a receita daquela área. Então, quando a gente vai analisar a Hypera sobre esse prisma, a gente tem que ver o crescimento da parte de medicamentos, né? Então, é muito importante a gente analisar, principalmente depois que ela virou a chave total, que foi em 2017. Em 2017 ela fez a última alienação e passou a ser só medicamento, só medicamento. E aí, em 2018 ela trocou o nome de Hipermarcas para Hypera Pharma, justamente para consolidar essa nova posição dela, que no meu entendimento é uma posição boa, você focar no negócio e se especializar nele, ficar líder nesse setor, ao invés de você pulverizar em várias linhas de negócio, né? Eu gosto disso na Hypera. Inclusive eu comecei a investir nela, se eu não me engano ainda era Hipermarcas, mas já estava nesse processo aí de sair de outros negócios e ficar só em medicamentos. E aí, para vocês terem uma ideia, deixa eu puxar aqui as marcas dela. Que tipo de marca de medicamento que ela tem. São marcas extremamente consolidadas. Vamos aqui nos de sem prescrição médica, que são os mais conhecidos, né? Apracu, Benegrip, Coristina D, Ingov, Epocler, Tomazil. Tem o Biotônico Fontoura, tem Ingov, tem, enfim, um monte de coisa. Aí tem os de prescrição, Predsim, Adera D, são os mais conhecidos. Tem a marca a Neoenergia, né, que é a marca de genéricos, não é energia não, Neoquímica, que é a marca de genéricos. E assim, ela é líder no setor de medicamentos sem prescrição médica, líder no Brasil. É líder no Brasil no setor de genéricos, com a Neoquímica. E na parte de medicamentos prescritos, eu não sei em que lugar ela está exatamente. No que eu vi aqui, é um dado de 2018, ela era o 6º lugar em medicamentos prescritos. Não sei exatamente qual posição ela está hoje, depois eu vou pesquisar isso. Mas você vê, nos medicamentos não, sem prescrição médica, né, que é o Consumer Health, que ela chama, ela tem 2 das 3 marcas mais vendidas no Brasil. Ela tem o Benegrip, deixa eu ver aqui as posições. Perdi onde eu anotei isso. Tá aqui, a Neosaldina. Não, aliás, isso é as aquisições que ela fez hoje. Isso aqui, o Dorflex é o mais vendido, o Dorflex não é dela. E ela tem o 2º e 3º lugar, que é a Neosaldina e o Benegrip, se eu não me engano, nessa ordem. Então, é uma empresa que tem um portfólio muito estrelado de marcas, muito estrelado de negócios. Então, isso é um grande ponto positivo dela e isso vai fazer uma grande diferença no resultado dela quando a gente for falar aqui de números. Ela fez uma aquisição no final de 2019 da família Buscopan, e aí tem o Buscopan, Buscofen, Buscopan Duo, a mulherada que deve conhecer bem esses remédios, né? E ela fez uma aquisição agora, em março desse ano, de um portfólio selecionado da Takeda. E aí, dentro desse portfólio vai estar a Neosaldina e o Dramin. Então, é uma aquisição que ainda está pendente de aprovação do CAD, etc. Mas, enfim, vai sair, ela já está com dinheiro. E aí, quando essa aquisição for consolidada, a Hypera Pharma vai ter um total de 16 marcas chamadas de Power Brand. O que é Power Brand? São marcas que vendem mais de 100 milhões por ano. São as marcas mais poderosas, né? Então ela vai ter 16 marcas de remédios que vendem mais de 100 milhões por ano. Então, isso é só para mostrar o poder das marcas que ela tem, né? Então, é uma coisa que eu gosto bastante na empresa. E aí a empresa, eles são segmentados em 3 áreas, como eu já adiantei aqui, né?
que é a linha de mecanismos não, né? Medicamentos não prescritos, que são os OTCs, eles também chamam de Consumer Health. Tem os medicamentos prescritos, que precisam de prescrição médica para você comprar, e tem os genéricos. Como eu disse, ela é líder no sem prescrição, é líder no genérico, e com prescrição ela tem tá lá em cima no ranking, mas não é líder. Não sei exatamente que posição ela está hoje. Então tá, isso é uma breve introdução sobre a empresa. Agora vamos falar um pouco do resultado do primeiro trimestre, né? Ou, aliás, do segundo trimestre. O pessoal que está comentando, enquanto a Hypera está ali meio escondida, mas está crescendo. Pois é, a Hypera, quando o pessoal abriu os olhos para ela, tem um problema da Hypera que eu vou falar mais na frente, mas quando ela resolver esse problema vai destravar o valor da empresa. Mas eu vou falar mais na frente. E aí ninguém sabe o tamanho do que vai ser necessário para resolver esse problema. Mas vamos lá. Então, vamos lá. Resultado do segundo trimestre de 2020. O segundo trimestre de 2020 é de março, aliás, é de abril, maio e junho, né? São esses 3 meses, justamente os 3 meses que foram assim o auge da quarentena, o auge de pandemia, de preocupação, de pessoas achando que o mundo ia acabar, que a economia ia falir. Então, foi um momento único. A gente ainda está nisso, né? A pandemia não acabou, mas hoje já está uma coisa mais administrável, né? Mas esses 3 meses foram um momento assim, foram os meses mais traumáticos de desespero. Então é bom a gente analisar o resultado de todas as empresas e ver como elas se comportaram diante disso. Então vamos lá. O que eu gosto de ver primeiro é receita, é faturamento. Será que a Hypera, nesse período de quarentena, ela vendeu mais ou ela vendeu menos? E aí, vamos falar do número e vou falar o que influenciou o número. A receita dela cresceu 8% nesse período, no segundo trimestre de 20 em relação ao segundo trimestre de 19, na comparação ano com ano, né? Então, ela conseguiu, nesse período turbulento da economia, aumentar o faturamento dela em 8% praticamente, que já é um feito incrível, né? Um feito incrível. Se a gente pegar o acumulado do ano, juntar primeiro e segundo trimestre, a receita dela cresceu quase 40%. Então, é um crescimento muito forte. E aí teve dois comportamentos distintos lá dentro dos produtos dela. Os produtos sem prescrição médica, eles alavancaram o faturamento, porque as pessoas, em certo momento, compraram mais remédios, preocupados com pandemia, e aí começa a sair estudo que a vitamina D melhora a reação contra o coronavírus, e ela tem a Adera D, né? O remédio Adera D, que é um dos mais conhecidos aí, de vitamina D, né, que deu impulsionada nas vendas. Então teve esse lado bom. O lado negativo é que com pandemia, com isolamento, as pessoas vão menos ao médico, elas adiam as consultas delas, elas vão procrastinando para ir depois no médico, né? Eu acho que todo mundo aqui deve ter feito isso, né? De você tinha uma consulta, tinha que ir para uma consulta e cancelou, não foi. Quando o pessoal faz isso, quando para de ir no médico, o médico para de passar remédio. E quando o médico para de passar remédio, a venda de remédio cai. A venda de medicamentos prescritos, né? Então ela teve essa queda de vendas de medicamento prescrito. Então a pandemia impactou ela duplamente, né? Impactou positivamente, que gerou uma certa corrida das pessoas para alguns tipos de medicamentos, e impactou negativamente porque gerou essa diminuição de prescrição médica, e com menos prescrição médica vende menos remédio. Mas mesmo assim, ela conseguiu passar por esse momento com aumento de faturamento, o que é muito bom. E aí, quando a gente olha o lucro bruto, se a gente olhar o custo, né? O custo, ela perdeu um pouco de margem, mas não foi nada relevante. Deixa eu dar uma olhada aqui. Perdeu ali 2 pontos percentuais de margem, assim. Não vi nada muito relevante aqui para a gente falar sobre margem bruta, né? Sobre custo de produção. O que eu vi de destaque é o seguinte, sobre
achei bem interessante isso, que é o controle de despesa que ela teve no período, né? Porque ela teve uma redução aqui muito forte de despesa de marketing. E aí, ó a sacada. Eles viram esse momento, né? Então eles reduziram fortemente o marketing. O que é o marketing deles, né? Visita ao médico, sabe? Aqueles promotores de venda. Geralmente é o pessoal bonitinho, arrumado, aquelas mulher bonita, né? Tudo arrumadinha que vai visitar os médicos. Eles pararam com as visitas aos médicos, pararam com promoção em congressos médicos, pararam com distribuição de amostra grátis. Enfim, eles foram bem diligentes em cortar pesado ali o marketing. E isso ajudou muito na margem deles, né? Porque isso é normal do mercado, né? Esse tipo de relação com os médicos, principalmente para as medicações prescritas, né? E eles pararam visita, pararam viagem, pararam congresso, pararam amostra, deram férias coletivas para o pessoal de marketing, né? Para os promotores de venda. E quando eles falam férias coletivas, imagino que são férias não remuneradas, né? Então, eles foram bem ágeis nesse sentido. E o que é mais interessante é que mesmo eles reduzindo esse esforço de marketing, ainda assim a empresa aumentou o faturamento. Isso mostra duas coisas. Primeiro, que as marcas têm muito poder, porque elas já têm nome e elas vendem por si só. Elas já têm um espaço consolidado. E segundo, que eles provavelmente foram muito bem em iniciativas de marketing digital, né? Em marketing, enfim, em outras plataformas, sem ser esse corpo a corpo, médico e tal, em congresso, o que é um ponto positivo para a empresa. Mas eu acho que o que se destaca muito é o poder das marcas, que mesmo com redução forte de marketing, ainda assim elas conseguiram vender muito bem. Então, e aí eles diminuíram também, mantiveram despesa administrativa e geral, que é bom, né? Tiveram ali um certo controle, uma certa disciplina com os gastos. E o que mudou muito assim, em relação à Hypera foi o endividamento. Deixa eu abrir aqui para eu me basear. Seguinte, a dívida dela no final de 2019 era de 1,5 bi. E aí, numa tacada só, assim, ela aumentou subitamente a dívida para quase 5 bi. Então era 1,5 bi e hoje está quase 5 bi. Então ela aumentou aí por 4 a dívida dela, né? É um aumento expressivo, né? Aumentar 500% o tamanho da dívida. E ela aumentou justamente para financiar a aquisição, as duas aquisições que eu falei antes, né? Que foi a aquisição do Buscopan, que foi 1,3 bi, e depois da Takeda, né? O portfólio da Takeda, que foi 800 e tantos milhões de dólares, que dá aí uns 4 bi de reais, né? Então ela pegou 5 bi emprestado enfim, já gastou 5 bi em boas aquisições, né? Em aquisições de portfólios de marcas muito fortes. Mas isso aí aumentou o endividamento dela, piorou muito o resultado financeiro, né? Porque ela está pagando bem mais juros. Só que aí tem isso é ruim, né? Em tese, não a empresa aumentar o endividamento nessa monta, mas aí tem dois poréns. Primeiro que a Hypera é uma empresa que tem uma estrutura de capital muito conservadora, sempre teve, né? E ela gera muito caixa. Então, por exemplo, no final agora em 2020, né, no último balanço, ela tem essa dívida de 4,8 bi, que a dívida cresceu muito, só que ela tem um caixa de 5 bi. Então ela tem mais, mesmo com esse crescimento gigante da Hypera, ela ainda tem mais caixa do que dívida. Então é uma empresa que, você vê, apesar de ela ter feito as duas maiores aquisições da história da empresa e ter se endividado muito para isso, ela ainda tem mais caixa do que dívida. Então ela não tem dívida líquida, ela tem caixa líquida. O Yuri está falando que trabalha lá na Hypera em Anápolis, estão investindo muito em expansão. Isso eu acho muito importante para o longo prazo. Boa, Yuri, valeu pelo feedback aí. Com certeza, isso aí é muito interessante para qualquer empresa, né?
E isso aí fica claro no CAPEX dela, que está só aumentando, né? Era um CAPEX que girava em 100 milhões, depois foi para 200, 300, agora já está quase em 500 milhões. Então isso mostra que é uma empresa que está sendo proativa, buscando crescimento. E é o tipo de empresa que eu gosto, né? Você não vai encontrar um pagamento muito grande de dividendo numa empresa assim, mas é como eu sempre falo, né? O crescimento, às vezes, ele vem às custas de menos dividendo, mas, de qualquer forma, o acionista ganha. E aí, voltando para a dívida, né? Além dela ter mais caixa do que dívida, mesmo com esse aumento grande da dívida, ela tem... Essa dívida foi muito barata. Essa dívida foi basicamente debênture. Ela emitiu debênture no valor ali das aquisições e essas debêntures giram em torno de CDI mais 1,5. Considerando que o CDI hoje está 2 e pouquinho, né, 2,2, bota aí mais 1,5, dá menos de 4%. Então ela pegou toda essa dívida para comprar esses medicamentos, a Takeda e o Buscopan, uma dívida de menos de 4% ao ano. Se a gente descontar o imposto dessa dívida, né, que é o benefício tributário e tal, a alíquota efetiva, né, o custo de capital de terceiro, vai ser ali muito menor, né? Vai ser na casa de 3,2 por aí. Então é um custo muito baixo. Se a gente calcular o custo de capital próprio da Hypera, vai dar aí na faixa de 9,3%. Então ela consegue um nível de eficiência muito alto, captando dívida tão barato e investindo em projetos que têm o potencial de dar um retorno muito maior do que o custo desse capital, né? Então, isso é bem interessante na Hypera, né? E aí, assim, se a gente vê o EBITDA, né, que é antes de passar para o financeiro, né, se a gente vê o EBITDA, ele aumentou 60%. Então, o resultado caixa da empresa, digamos assim, aumentou 60%. Só que aí tem um não recorrente no meio, que aí eu vou tirar esse não recorrente no meio, tá? Neif, a Takeda não é dela, tá? Ela comprou um portfólio selecionado da Takeda, que aí entra a Neosaldina e o Buscopan. É isso, né? Não, Neosaldina e Dramin, foi mal. Buscopan é de outra empresa. O que eu estava falando? O EBITDA aumentou 60%, mas teve um não recorrente positivo. E esse não recorrente foi positivo, mas foi negativo. E aí eu vou falar por quê, né? Ela teve um recorrente de mais ou menos 110 milhões, não recorrente de 110 milhões positivo, tá? Sem esse não recorrente, esse aumento do EBITDA, que foi de 60%, teria sido algo em torno de 20%. Não é ruim, tá? Você aumentar um EBITDA em 20% é bastante coisa, principalmente no momento de pandemia. Mas vamos lá entender o que foi esse não recorrente. Esse não recorrente foi o seguinte. Deixa eu só concluir o lucro, depois eu vou falar desse não recorrente e falar do porém da Hypera, né? O lucro líquido aumentou 17%. E aí, assim, como o resultado financeiro foi bem pior do que antes, né? Porque ela aumentou muito a dívida. E assim, em 2019 ela teve um imposto de renda positivo, né? Que é o imposto de renda a recuperar, foi muito alto. Então, sem o não recorrente, provavelmente, ela teria tido uma retração de lucro. E aí, ela teve um aumento de 17% de lucro, mas sem esse não recorrente, talvez a gente tivesse uma pequena retração de lucro. Mas, assim, vendo o operacional, né, que é o EBITDA, a gente vê que mesmo sem o não recorrente, ela cresceria algo em torno de 20%. O que foi esse não recorrente, né? O seguinte, o João Alves, né, que é o dono da empresa, a Hypera, né, ela foi envolvida na Operação Tira-Teima, uma operação policial que investigou possível pagamento de propina de diretores da Hypera para políticos. Não ficou claro, acho que isso não está público, né? Mas ela pagou propina para que fosse beneficiada em alguns assuntos legislativos. Então, está envolvido, acho que o Zé Serra, Eunício, enfim, são políticos grandes. E aí a Hypera se viu envolvida dentro disso, né? E aí um dos diretores da Hypera, ele reconheceu
paguei propina e tal, e ele fez uma delação premiada. Ele fez a delação e tal, e ele disse que ele foi participação dele e que o João Alves, né, que é o dono da empresa, ele é o controlador ainda da empresa e na época era CEO, né? Então ele era controlador e era presidente. Então esse diretor disse que o João Alves, o presidente, não estaria envolvido. Então tá, fez a delação foi aceita, homologada e tal. Depois, mais investigação e a polícia começou a suspeitar que sim, o João Alves estava envolvido, ele sabia, ele estava ciente de tudo que estava acontecendo, e aí ameaçou-se revogar a delação premiada que foi feita porque o diretor supostamente teria mentido, né? Porque ele disse que o João Alves não estava envolvido e na verdade ele estava, né? Então tem esse rolo aí, E aí o que aconteceu? A Hypera abriu uma investigação interna para apurar os fatos, né? Isso aí demorou um tempo e tal. E foi reconhecido, ela abriu uma investigação interna e foi reconhecido que houve pagamento de propina, que, enfim, gestores da empresa agiram contra a ética e tal. E o João Alves, que hoje já não é mais CEO, ele é só o controlador, ele não participa mais da gestão. O João Alves aceitou em pagar uma indenização para a Hypera pelos atos que ele cometeu, digamos assim. Então ele aceitou em pagar uma indenização de 110 milhões para a Hypera. E aí isso entrou como outras receitas dentro do balanço da Hypera e ajudou a melhorar o resultado, né? Então, assim, se a gente tirasse essa indenização, o resultado continuaria muito bom, mas não seria um pouco pior, tá? Então, tem esse porém aí. E aí o porém é o seguinte: a indenização lá pelo fato relevante divulgado, né, o João Alves aceitou pagar a indenização, mas com não só o controlador, né? O João Alves aceitou pagar a indenização, só que ele não assumiu a responsabilidade. Eu esqueci até o termo que é sem assunção de responsabilidade. Ou seja, ele falou assim, traduzindo: eu indenizo a empresa, mas eu não estou dizendo que eu fiz nada errado. E aí qual o problema disso, né? Que beleza, a investigação interna foi concluída, ele, enfim, vai indenizar a empresa, né? 100 e tantos milhões, bom dinheiro e tal. Só que isso ainda está rolando no Ministério Público, na Polícia Federal, e pode ser que venha multa para a empresa, pode ser que venha alguma nova acusação, pode ser que seja firmado um novo acordo de delação e aí reconhecendo alguma multa para a empresa. Então ainda tem essa coisa pendente aí. Inclusive, no dia que foi divulgado esse fato relevante, que o João Alves ia indenizar a empresa e tal, a ação disparou. Acho que subiu uns 4, 5% no dia. E isso deixa muito claro que o mercado gosta dessa empresa, né? O mercado vê essa empresa com bons olhos em termos de negócio, mas ainda há um pé atrás com essa parte da governança. Então, na hora que isso for resolvido, seja com gente sendo presa, com empresa levando multa, com empresa sendo punida, na hora que isso for resolvido, eu acredito que vai destravar valor. Mas assim, isso é um problema complicado de governança, né, da empresa. O João Alves é um cara que tem uma história de empreendedorismo aí bem legal, né? Como falaram, é um cara que está fora dos holofotes e tal, mas ele fundou a Arisco, né? Depois vendeu a Arisco, fundou a Hypera, comprou um monte de marca, vendeu um monte de marca. Ele tem uma participação também no grupo UOL, né? Inclusive eu vi a notícia que ele estava vendendo a participação dele no grupo UOL e trocou por ações da PagSeguro, alguma coisa assim. Talvez ele já vai vender umas açõezinhas para pagar as multas que vão vir em cima dele. Mas é um cara que tem um know-how aí de empreendedorismo, mas teve esse desvio aí da empresa em algum momento da história dela e é algo que ainda não está 100% resolvido, tá? Então esse é o porém dela. Eu vejo como uma empresa muito interessante, uma empresa que tem, em termos de negócio, né, tem espaço para crescer. Essa área de setor de indústria, né, farmacêutica é muito acirrado a disputa, né? Tem grandes players
e só que não tem nenhum grande dominante assim, e a Hypera pode chegar e tomar esse espaço, né? Mas enfim, é uma empresa que eu gosto bastante, eu tenho em carteira, né? Eu não tenho problema em falar nas lives aqui, eu sempre entrego o que eu tenho em carteira. Não é para você copiar, né? Eu posso inclusive estar fazendo análise enviesada por eu ter ela em carteira. Não assuma que eu estou sendo 100% imparcial, eu estou tentando ser imparcial, mas por eu ter ela em carteira eu posso estar sendo bonzinho demais. Mas, no entanto, eu gostei bastante desse resultado. Eu achei que ela fez um excelente trabalho nesse período aí de pandemia. E, como eu disse, as marcas dela conseguiram, digamos assim, levar a empresa nas costas, né? Porque apesar de ela ter investido menos em marketing, ela conseguiu crescer o faturamento dela e ela foi muito proativa em tomar decisões rápidas para cortar gastos, cortar custos e conseguiu entregar um resultado excelente para os acionistas, né? Inclusive ela anunciou um pagamento de juros sobre capital próprio recorde, né? Foi bem maior do que no ano passado. Então é uma empresa que eu gosto e vale a pena o estudo.